Que a graça do Senhor Jesus estejam com todos os irmãos. Amém? Vamos abrir a palavra para a nossa meditação dessa noite, no Evangelho conforme relatado por Mateus. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Vamos ler do primeiro até o versículo 9. Mateus 17, de 1 a 9. Os irmãos acompanhem. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Oremos. Pai de amor, nós temos a Tua palavra diante dos nossos olhos e queremos, ó Pai, pedir que através da iluminação do Teu Espírito Santo, essas palavras edifiquem a nossa alma, o nosso coração nesta noite. Abençoa o Teu povo, ó Pai, que agora ouvirá também a Tua palavra, e que este Teu servo, ó Pai, desapareça e apenas a Tua palavra possa realmente subsistir para a edificação das nossas vidas. Dá-nos o Teu perdão e a Tua bênção, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto fala de um momento bastante importante, significativo no ministério de Jesus, porque basicamente aqui o Senhor Jesus Cristo começa aquele último estágio do seu ministério, aquele estágio que vai culminar com a sua ida a Jerusalém e, consequentemente, a sua traição, o seu julgamento, depois a sua crucificação. Claro é que depois de 3 dias também ressuscitará dos mortos, permanecerá ainda 40 dias antes da sua ascensão aos céus, mas esse momento aqui do ministério de Jesus com os seus apóstolos, certamente era um momento bastante decisivo, bastante significante para a vida de todos. Nós observamos o que o texto nos fala, olhando os versículos. Eu espero que os irmãos mantenham a Bíblia aberta. 6 dias depois, depois do quê? Basicamente, nós temos que voltar um pouquinho lá para o capítulo 16 e observarmos que o Senhor Jesus Cristo, em determinado momento do seu ministério, ele sai da Galileia e vai para os lados de Cesareia de Filipe, uma cidade que ficava ao norte de Israel, fazendo basicamente quase que a divisa com a Síria. Não era aquela Cesareia marítima, onde o apóstolo Pedro acabou ficando na casa de um curtidor, onde ele se manifestou também a Cornélio. Não é essa Cesareia, mas a Cesareia mais interiorana, mais ao norte de Israel, mais próxima da divisa com a Síria. Então Jesus, no capítulo 16, versículo 13, ele tem aquele momento preciosíssimo do seu ministério, quando ele quer saber o que as multidões estão pensando acerca da sua pessoa, o que as pessoas estão dizendo a seu respeito,
Os apóstolos respondem: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista que está voltando, outros falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Jeremias ou qualquer outro dos profetas. Aí o Senhor Jesus se dirige aos seus apóstolos e quer saber a posição, a opinião deles. E Pedro se levanta, orientado pelo próprio Deus, e faz aquela magnífica confissão a respeito da pessoa de Jesus. Uma confissão que ele não fez absolutamente na carne e pelos conhecimentos dele. Até porque nós percebemos um Pedro ainda muito instável naquela comunhão com o Senhor Jesus Cristo em diversos momentos. Mas aqui Pedro então responde, orientado pelo Pai, que Jesus é de fato o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus queria partir para Jerusalém depois de alguns dias, mas com a certeza de que os seus discípulos, os seus apóstolos, tivessem a nítida convicção de que ele era realmente o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, a palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus queria que eles tivessem esta convicção bem firmada nos seus corações. Depois o Senhor ainda conversa a respeito do estabelecimento da sua igreja, afirmando que as portas do inferno não haveriam de prevalecer sobre a sua igreja, e depois ele começa também a ensinar, a falar a respeito daquilo tudo que ele estava para passar e sofrer quando seria entregue às autoridades, aos anciãos, e ele então haveria de enfrentar a morte, conforme nós encontramos aí a partir do versículo 21 do capítulo 16. Jesus diz aos seus apóstolos que era necessário que ele fosse de fato para a cidade de Jerusalém, e ele deveria sofrer muitas coisas por parte dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aqui, mais uma vez, a instabilidade de Pedro se aflorou e Pedro tenta intervir. Senhor, de maneira alguma o Senhor vai para lá, tenha compaixão de ti mesmo. E Jesus rechaça a palavra de Pedro, né? Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Naquela hora, Pedro estava se deixando levar por uma determinada compaixão que fazia Jesus, basicamente, se afastar do seu propósito, o propósito da sua vinda a este mundo. Então, o Senhor Jesus repeliu as palavras do apóstolo Pedro. Depois, ainda complementou que se alguém quisesse realmente ser seu discípulo e continuar a segui-lo, precisaria estar disposto a negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. Então Jesus foi falando sobre os compromissos sérios e decisivos do verdadeiro discipulado cristão. E aí então chega nesse momento, 6 dias depois, Jesus toma 3 dos seus apóstolos, Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, e o conduzem até um alto monte, conforme nós observamos aí no versículo 1. Pedro, Tiago e João faziam parte daquele grupo, daquele trio dos apóstolos que conviviam mais chegados, mais próximos do Senhor Jesus Cristo. Em diversos momentos do ministério de Jesus, nós observamos esses 3 na companhia do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus os leva a um alto monte. Nós não sabemos qual seria esse monte. Os estudiosos tentam colocar alguns nomes. Nós acreditamos que provavelmente fosse o monte divisa entre Israel e a Síria, e era uma montanha bastante elevada, de 2.700 até 3.000 metros de altura, acima do nível do mar. Nós não sabemos aí, de fato, se foi nesse Monte Hermon, mas com certeza um alto monte, e mais à frente Pedro vai falar que ele viu a glória do Senhor,
brilhando quando esteve com os demais apóstolos no Monte Santo. E diz aqui o versículo 2 que Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O que acontece aqui é de fato uma mudança na fisionomia, na aparência do Senhor Jesus Cristo, uma metamorfose. A palavra que aparece aqui na língua original mostra basicamente essa raiz da metamorfose, da mudança. Então, algo mudou exteriormente na fisionomia do Senhor Jesus Cristo, no corpo do Senhor Jesus Cristo, e essa mudança fez com que ele resplandecesse a sua glória. Ou seja, por alguns instantes, Deus permitiu que Pedro, Tiago e João pudessem contemplar o Senhor Jesus Cristo revestido daquela glória que ele sempre tivera com o Pai, mas que havia deixado por algum tempo quando ele se submeteu ao projeto do Pai de vir a esse mundo, nascer entre homens e assumir uma humanidade. Então Jesus se desvestiu de parte daquela glória que sempre foi sua, e agora ali, antes de ir para Jerusalém, os 3 apóstolos recebem este altíssimo privilégio de contemplar Jesus em toda a sua glória. Então, um acontecimento de fato inusitado para a vida daqueles apóstolos, que já com certeza haviam visto o Senhor Jesus operar diversos atos prodigiosos, diversos sinais, diversos milagres, mas agora era o próprio Jesus que era transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. E a gente pode imaginar a dificuldade daqueles apóstolos de fixarem, de contemplarem o rosto de Jesus. Se com Moisés, quando desceu do monte, já acontecia de maneira mais frágil ou mais parcial, nós devemos imaginar com Jesus, que é o Senhor da glória, né? Então, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, há um outro evangelista que fala, nenhum lavadeiro ou lavandeiro que existisse naqueles dias poderia alvejar daquela forma as vestes brancas, branquíssimas do Senhor Jesus Cristo. No versículo 3 nós observamos que aparecem naquela cena, naquela visão, Moisés e Elias falando com o Senhor Jesus Cristo. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Eles falavam com Jesus. Sobre o que eles falavam? Nós não encontramos aqui uma resposta colocada pelo evangelista Mateus, mas nós cremos que eles estavam conversando com Jesus a respeito daquilo tudo que Jesus iria passar, e o cumprimento de toda a palavra, não apenas dada por Moisés, mas também profetizada por Elias e os demais profetas, a respeito da missão redentora do Messias prometido, desde os tempos eternos. Então nós observamos eles conversando com Jesus, e nós cremos que eles falavam a respeito, basicamente, do plano de Deus para a salvação dos eleitos do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor passaria e enfrentaria em Jerusalém, da necessidade de tudo aquilo de fato acontecer para ser o cumprimento de todas as profecias. Então nós observamos no versículo 4 que nesse momento o apóstolo Pedro, como que sem saber o que falar, sem saber como que agir, mais uma vez ele deixa aflorar ali um pouco da sua instabilidade, e ele então faz basicamente uma sugestão, uma recomendação para o Senhor Jesus Cristo. Senhor, bom é estarmos aqui.
Que coisa maravilhosa, nós não queremos, eu não quero. Pedro estava falando ali, com certeza, Tiago e João ao seu lado, nós não queremos sair daqui, isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais, né? Se o senhor quiser, vamos fazer 3 tendas, o senhor nem vai precisar mais ir para Jerusalém, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro estava como que pensando que Jesus poderia ser igualado a Moisés ou mesmo a Elias. E Jesus está muito acima da lei, e Jesus está muito acima também dos profetas. E não haveria possibilidade alguma de uma simples tenda conter o Senhor Jesus Cristo revestido de toda a sua glória. Na verdade, nós encontramos na palavra, lá no Velho Testamento, que nem a habitação do templo, nem o espaço do templo poderia conter o Senhor, nosso Deus, em toda a sua glória, e nem os céus dos céus podem, de fato, se esgotarem como espaço para contemplarem ou para completarem a glória do Senhor. Então nós observamos aqui que essa observação do apóstolo Pedro, ela sequer foi levada em consideração. Há um outro evangelista, Lucas, que até inclusive fala isso. Pedro não sabia o que falar, então falou essa coisa aqui, né? Mas o Pai já interveio e nem deixou o Senhor Jesus Cristo responder qualquer coisa para Pedro. Simplesmente o que acontece aqui é que enquanto ele está falando e dando a sua sugestão, uma nuvem luminosa os envolve. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Se a cena já estava gloriosa, com aquela aparência gloriosa e resplandecente do Senhor Jesus Cristo, não apenas o seu rosto brilhando como o sol, mas as suas vestes branquíssimas, alvejadíssimas. Então agora ainda aparece essa nuvem luminosa que os envolve, e vindo da nuvem, eles ouvem aquela voz inequívoca, clara, forte, do próprio Pai Celeste, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. O que acontece depois disso é que quando aqueles apóstolos ouvem a palavra de Deus Pai, eles caem de bruços, tomados de grande medo. Jesus, aproximando-se deles, tocou-lhes e disse-lhes: erguei-vos, não temais, não tenham medo, podem se erguer, podem se levantar. Jesus os encoraja para que fiquem novamente em pé. No versículo 8, então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Aí não viram mais aqueles personagens que haviam aparecido, conversando com Jesus, Moisés e Elias, mas eles viram tão somente a Jesus Cristo. E descendo eles do monte, Jesus ordenou-lhes: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Nós observamos então aqui esse texto da transfiguração, e nós gostaríamos de nos prender mais às palavras de Deus Pai, conforme o versículo 5, quando Deus se expressou com estas palavras: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Vamos ver então um pouco mais detalhadamente essas 3 afirmações do Pai a respeito de Jesus Cristo, o seu Filho. Nós observamos aí em primeiro lugar que Deus Pai está reafirmando que Jesus é de fato o seu Filho amado. Lá no profeta Isaías, nós podemos encontrar, no capítulo 42, no versículo 1, esta expressão, esta profecia de Isaías. Isaías foi e é conhecido como o profeta messiânico, foi o profeta da antiga aliança que mais falou sobre a volta do sobre a vinda do Messias, a primeira vinda de Jesus ao nosso mundo.
Então Isaías, lá no capítulo 42, ele diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Lá no Velho Testamento, o profeta Isaías, falando que aquele Filho de Deus que viria, em quem Deus Pai se comprazia, haveria de promulgar o direito também, a graça dele também para os gentios. Nós observamos que esta palavra do Pai não foi a primeira vez que foi proferida. Nós sabemos que ela foi proferida também no começo, no início do ministério de Jesus, quando Jesus foi batizado por João Batista. Saindo ele, então, das águas do batismo, houve a manifestação de Deus Pai e também de Deus Espírito Santo. O Espírito desceu e repousou sobre ele, na forma corpórea como se fosse uma pomba, e depois o Pai fez a declaração: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, esta declaração de Jesus, de Deus Pai sobre Jesus, lá no Monte da Transfiguração, foi feita lá no passado por Isaías. Depois o Pai falou no começo do ministério de Jesus e repete agora, reafirmando que aquele era de fato o seu Filho, que era procedente dele, que estava aqui para cumprir a sua missão redentora e que ele, de fato, deveria ser tido e acreditado desta forma, sem qualquer dúvida ou questionamento por parte dos seus apóstolos. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, quando estava para vir ao mundo, no momento ou naqueles momentos próximos da sua concepção, do seu nascimento, nós observamos a manifestação de alguns anjos comunicando a José, o anjo Gabriel comunicando a Maria a respeito daquela criança que nasceria. E nós observamos que tanto a José quanto a Maria, os anjos reafirmaram que aquela criança receberia o nome de Jesus, receberia ou seria chamada de Emanuel, que significa Deus conosco, que aquele ente santo que nasceria de Maria era de fato o Filho do Altíssimo. Então nós observamos que os anjos já estavam dando o testemunho antes de Jesus nascer. No início do ministério, Deus dá o seu testemunho a respeito do seu Filho, e agora, quando Jesus está chegando, basicamente no final do seu ministério, antes da sua ida para Jerusalém, antes da sua crucificação, o Pai reafirma: este é o meu Filho amado. Este é o meu Filho amado, conforme nós observamos aí nestas palavras do próprio Deus. E nós observamos também depois, o apóstolo João, nós notamos que Jesus disse: olha, vocês não vão contar esta visão que vocês tiveram, presenciaram para ninguém, a não ser depois da minha ressurreição. E foi basicamente isto que o apóstolo João fez quando escreveu o Evangelho, e ele narrou então que aquele verbo que no princípio estava com Deus, que participou de toda a criação, que era Deus, esse verbo se fez carne e habitou entre nós. E o apóstolo João ainda diz: e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, João está dando o seu depoimento aqui no seu evangelho, que ele tinha observado aquela glória de Jesus, quando esteve lá com o Senhor no Monte da Transfiguração. O apóstolo Pedro também escreveu 2 cartas, e na segunda carta ele declara: nós fomos testemunhas oculares da sua majestade e glória, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então nós observamos que Pedro agora está declarando que ele ouviu também essa voz, que ele crê, que ele tem convicção de que Jesus é o Filho de Deus,
Até porque ele tinha afirmado isso naquela confissão lá em Cesareia, só que o próprio Pai disse, olha, você é bem-aventurado porque você não está falando pela sua carne e pelo seu sangue, você está falando aquilo que Deus colocou de fato no seu coração, na sua boca, nos seus lábios. Mas um primeiro propósito aqui da transfiguração, ou dessas palavras do Pai a respeito de Jesus, é que o Pai está reafirmando que Jesus é de fato o seu Filho amado. Uma segunda afirmação que Deus faz a respeito do seu Filho é que Ele se compraz no seu Filho. Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse verbo, comprazer, está dizendo que o Pai tinha realmente prazer no seu Filho, tinha satisfação no seu Filho, tinha regozijo, tinha alegria através do seu Filho. A missão que Ele havia determinado mesmo antes da fundação do mundo. O Pai está dizendo então que se compraz no seu Filho, porque o seu Filho, ele de fato estava sendo obediente a todas as coisas que o Pai lhe propusera. Não apenas isso, mas o Filho também estava sendo submisso à ordem, ele estava obedecendo à ordem do Pai. Também ele estava demonstrando grande humildade e grande disposição de humilhação a se desvestir por parte ou de parte da sua glória e vir a este mundo viver entre os homens. Só o fato de Jesus, o eterno e glorioso Filho de Deus, vir a este mundo, nascer, assumir uma natureza humana, além da natureza divina que ele sempre teve e sempre terá, só isso já era ou já fazia parte do processo da sua humilhação. Mas Jesus, ele se dispôs a obedecer o Pai em todas as coisas, ele se esvaziou de si mesmo, ele não julgou que o direito de igualdade com o Pai e com o Espírito era uma usurpação se ele se desvestisse dessa prerrogativa por algum tempo para cumprir a sua missão aqui neste mundo, e por isso o Pai diz que nele a sua alma se compraz. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, Deus está dizendo, eu tenho prazer neste meu Filho, porque ele me é submisso, ele me é obediente, e obediente até a morte, e morte maldita de cruz. Eu me comprazo, eu tenho satisfação, eu tenho regozijo na vida deste meu filho, porque ele tem disposição de se tornar um servo, teve disposição de se tornar um servo. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo ensinava isso muito aos seus discípulos, que todos deveríamos estar dispostos a servir uns aos outros, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nessa parte das palavras de Deus a respeito de Jesus, ali no Monte da Transfiguração, está então a alegria, o regozijo, o prazer do Pai no seu Filho, por causa da sua submissão, por causa da sua obediência, por causa da sua disposição de servi-lo e servi-lo até o fim, e por isso o Pai então afirma o seu prazer e a sua alegria na vida do seu Filho. Depois o versículo 5 ainda continua, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Agora Deus Pai estava dizendo que Jesus é que deveria ser a figura central daquela igreja. Aquela mesma igreja que ele já disse ali, poucos dias antes, que haveria de edificar e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, nós observamos aqui que o Senhor, nosso Deus, está dizendo que ele tem que ser não somente a pedra angular de esquina desta igreja, mas também tem que ser a centralidade desta igreja, tem que ocupar um lugar central na sua igreja. Nesses tempos confusos do fim, quando nós observamos,
O culto às personalidades, mesmo na esfera da igreja evangélica, pessoas aí querendo e ostentando títulos de bispos, de apóstolos, de missionários, disso ou daquilo, e de certa forma querendo chamar atenção para as suas pessoas, para as suas personalidades. Então, o Senhor Jesus está dizendo aos seus apóstolos, está dizendo à sua igreja, está dizendo a você e a mim, Ele é a figura central, não somente das nossas vidas, mas da vida da sua igreja também. E Ele está acima da lei, e Ele está acima também dos profetas, porque tanto a lei quanto os profetas apontavam para Ele, e tudo haveria de se cumprir nele, e para isso Ele estava aqui no mundo. A lei, ela é justa, ela é boa, ela é santa, no dizer do apóstolo Paulo. Mas infelizmente ela não salva, mas ela tem um grandioso papel de nos levar a Cristo, de nos guiar a Cristo. A palavra da lei, ela vai nos mostrar o pecado de todos nós, e vai nos dizer que nós precisamos, nós carecemos da graça de Cristo. Lei sem graça é basicamente legalismo, mas a lei que mostra o nosso pecado, mas nos leva a procurar e a buscar Jesus, é graça, graça pura. Então a lei mostra verdadeiramente que nós precisamos da graça de Cristo. E os profetas também, tudo que falaram a respeito do ministério de Jesus, puderam com certeza deixar para a igreja de todos os tempos, sobretudo dos dias atuais, que todas as profecias, quase todas, ou boa parte das profecias, se cumpriram no ministério de Jesus. E aquelas que ainda não se cumpriram totalmente, vão ser todas elas cumpridas, porque o Senhor Jesus falou que nada permanecerá, nem um tio, nem um jota da lei, sem que tenha o seu cumprimento. Então, aqui o Pai está afirmando a respeito de Jesus. Igreja, ouça Jesus. Estava falando ali para Pedro, Tiago e João. A figura mais importante na vida da minha igreja é a figura do Senhor Jesus Cristo. Ele é que é o Rei dos Reis, Ele é que é o Senhor dos Senhores, Ele que é aquele que veio para nos livrar da condenação e do domínio e das consequências eternas do pecado. É Ele que vai ter o seu nome exaltado sobre todo nome, e diante desse nome, todo joelho um dia vai se dobrar, reconhecendo que de fato Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aqui fica a recomendação, ou mesmo o imperativo do nosso Deus e Pai. Ouçamos a Jesus. Não vamos deixar com que vozes dissonantes ou distoantes possam tirar a nossa atenção, o nosso foco da pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos dar atenção a essas vozes tantas que estão por aí, espalhando muitas vezes contradições, ensinos distorcidos, ensinos esotéricos, ensinos místicos, evangelho deturpado, distorcido, como nós temos visto em tantos lugares, em tantos arraiais, que nós possamos de fato estar atentos à voz do Senhor Jesus Cristo. Não podemos dar os nossos ouvidos ou abrir os nossos ouvidos para as previsões dos astrólogos, né? Quem aqui não sabe de que signo é? Seria uma pergunta que eu creio que todo mundo responderia ou teria condições de responder, porque já teve curiosidade de saber. Pode ser que não acredite nisso, mas pode ser também que acredite um pouquinho, porque eu já estava na igreja na minha adolescência, aliás, desde criança, e eu ia comprar na banca de jornal ali a previsão do mês de abril, que era o mês do meu aniversário. Eu queria saber como é que seriam as coisas para mim. Só com o conhecimento da palavra, a maturidade na palavra, é que a gente vai descobrindo
que a palavra condena, Deus condena taxativamente os que dissecam os astros, procurando previsões das suas vidas. Como é que astros criados por Deus, que dependem da sobrevivência da parte do próprio Deus, podem interferir ou dirigir a nossa vida? Pelo contrário, a nossa vida está nas mãos de Deus, é Deus que dirige a nossa vida. Mas quem sabe alguém ainda gosta de ler ali a previsão do horóscopo. Isso não deve ser ouvido, isso não deve ser lido. É voz destoante. Os médiuns, né? Alguns querem dizer que ali houve uma sessão mediúnica, né? Baixando o espírito de Elias, baixando o espírito de João Batista, de Moisés, absolutamente. Ali foi uma visão como que se Deus permitisse que o céu baixasse ali naquele monte e eles pudessem contemplar por alguns instantes uma visão celestial, a visão do Cristo glorificado, a visão de conversando com o representante da lei e o representante dos profetas, e depois Deus dizendo que Jesus é superior à lei e aos profetas e é a Ele que nós devemos ouvir. Há pessoas que estão aí procurando os pais de santo para verem previsões das suas vidas, videntes, ciganos, falsos profetas e falsas profecias. Há pessoas que estão procurando falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores, falsos missionários e estão na iminência de cair, de fato, do verdadeiro conhecimento que a palavra de Deus nos traz a respeito de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. O pai reafirma que Jesus é o seu filho amado. O pai reafirma que tem prazer e alegria na vida do seu filho, porque ele lhe é obediente, lhe foi obediente até o fim. E o pai também reafirma aos apóstolos e à sua igreja que é a Jesus que nós devemos dar ouvidos. Conheçamos cada vez mais a Jesus e a sua palavra. Como a gente já disse aqui numa mensagem antiga, o apóstolo Paulo, quando conheceu a Cristo, quando foi encontrado por Jesus, ele não quis saber de mais nada, a não ser procurar um relacionamento, uma comunhão e um conhecimento mais profundo de Jesus para a sua vida. Que assim seja conosco também. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Chamo os presbíteros para que venham aqui à frente, para a ministração dos elementos da mesa do Senhor. Eu convido o presbítero Max para vir conosco, participar da celebração da ceia. Não é por causa de uma posse só no domingo que vem que ele não pode participar. Aliás, os que ficam, mesmo que não são reeleitos, porque às vezes acham melhor parar, né, um pouco, eles continuam sendo presbíteros em disponibilidade e continuam com a possibilidade de, quando convidados, participarem também da distribuição dos elementos da ceia, tá? Então, estamos fazendo alguma coisa que é perfeitamente razoável. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23, nós temos provavelmente o texto mais antigo que fala a respeito da ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja de Corinto, ele procura orientar a igreja a respeito de uma celebração digna, correta, bíblica, da ceia do Senhor, porque estava acontecendo distorções ali na igreja de Corinto. Então, a partir do versículo 23, o apóstolo, inspirado, né, pelo Senhor, nos diz o seguinte, a partir de 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo,
depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos nos deter aqui no versículo 26. Vamos orar mais uma vez. Convido o nosso irmão presbítero Luciano para nos dirigir nessa palavra de oração. Senhor, graças te damos, ó Pai, pela possibilidade que temos de estarmos na Tua casa reunidos como corpo de Cristo, podermos louvar ao Senhor, podemos dizer o quão grande é o Senhor, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, pela possibilidade que temos de ouvir da Tua palavra, de aprender cada vez mais de Ti, ó Pai. Senhor Deus. Graças nós te damos, ó Pai, pela possibilidade de nos reunirmos perante a Tua mesa, de podermos lembrar o sacrifício que o Senhor fez por nós, de podermos celebrar este momento, Senhor. Senhor Deus. Graças te damos por todo o cuidado que o Senhor tem tido na vida desta igreja. Que nós possamos crescer cada vez mais na Tua palavra perante ao Senhor. Amém. Que o Senhor possa nos dar entendimento da Tua vontade cada vez maior. Que esta mesa possa nos deixar cada vez mais próximos de Ti, mais próximos da Tua vontade. Que nós possamos celebrar este momento, Pai, cada vez mais, até o dia da Tua volta, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode assentar. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O Senhor Jesus escolheu o pão para simbolizar o seu corpo, que foi entregue pelos nossos pecados lá naquela cruz. Mas Jesus também se apresenta no Evangelho como o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Então Jesus, como o pão celestial, o pão do céu, Ele alimenta a nossa fé, Ele alimenta a nossa alma. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comei dele todos. Quem de mim se alimenta, disse Jesus, por mim viverá. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Se algum irmão foi omitido, por favor, levante uma das mãos. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebei dele todos. Vamos nos colocar em pé. Eu vou pedir para os nossos irmãos diáconos lá levar o microfone para o nosso irmão Celso, que está nos visitando hoje. Ele é da igreja de Pinheiros, né? Leve nosso abraço lá para o reverendo Arival, reverendo Hernandes, né? Todos os pastores queridos e amigos nossos. Então,
O nosso irmão Celso vai nos dirigir à última oração e depois seremos despedidos com a bênção apostólica. Muito obrigado pela menção, é uma grande satisfação estarmos aqui visitando os irmãos. Amém. Tá bem? Obrigado. Vamos orar? Vamos. Louvado seja o teu santo e bendito nome, Pai. Pai, graças te damos, porque o Senhor permitiu que mais uma vez estivéssemos na sua casa Sim, ó Deus. para ouvir a tua palavra. Sim, ó Pai. Permita, Pai, que possamos entendê-la, compreendê-la, guardando-a em nossos corações e que possamos a cada dia fazer mais e mais a tua vontade. Sustenta-nos com a tua misericórdia, a tua vontade, Pai. Proteja cada um de nós. Leva debaixo de tua proteção cada um de nós às nossas casas. Amém. E permita que tenhamos uma semana de bênção e de graça debaixo do seu querer e da tua vontade. Amém. Em nome do teu Filho Jesus, que eu oro e que eu agradeço. Amém, Amém. Senhor. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai Celeste, e a comunhão, a consolação, o ensino e o poder do Espírito Santo estejam convosco e sobre vós permaneçam eternamente. Amém.